Olha só, a semana de trabalho de 4 dias. 4 dias de trabalho, 3 de descanso. Essa ideia, que parece um sonho, está agitando o debate aqui no Brasil. A promessa é uma verdadeira revolução, né? Mais tempo, mais qualidade de vida. Mas a pergunta que fica é: será que é tão simples assim? Por trás desse sonho pode ter um desafio bem mais complexo. É isso que a gente vai desvendar agora. Pensa bem nessa frase. Ela é forte, né? Porque vai direto ao ponto, captura a realidade de muita, mas muita gente mesmo. A escala 6 por 1, ela não é só um horário de trabalho. Ela acaba virando um estilo de vida, um ciclo, sabe? Onde o descanso mal dá para respirar e a vida, bom, a vida pessoal acaba ficando para depois. Então, o cenário é esse. De um lado, a gente tem um sistema que, vamos ser sinceros, empurra muita gente para um ciclo de cansaço sem fim. E do outro, surge essa proposta, que soa quase como uma reparação. Uma correção histórica mesmo. A semana de trabalho de 4 por 3. E a mudança, olha, é brutal. É sair de 6 dias de batente para 4. E o mais importante, pular de um mísero dia de folga para 3. A diferença é gritante, né? Não precisa nem fazer muita conta. O apelo dessa ideia é, poxa, é imediato. Mas o ponto central, a chave de tudo, é que isso vai muito além de só ter mais dias de folga. A promessa aqui é muito maior. É sobre devolver uma coisa que é fundamental. A única coisa que, no fim das contas, dinheiro nenhum consegue comprar de volta. O nosso tempo. Ok, então vamos mergulhar um pouco mais nisso. O que significa, na prática, ter a vida devolvida? Quais seriam os ganhos reais no dia a dia para tanta gente que hoje sente que vive basicamente para trabalhar? Bom, os benefícios que se imagina são muitos e bem claros. 3 dias livres. Isso pode significar uma cabeça mais tranquila, uma saúde mental melhor, significa ter mais tempo com a família, ver os filhos crescerem, quem sabe até voltar a estudar, tirar um projeto da gaveta. É ter um descanso de verdade, sabe? Um descanso que recupera, e não só aquela pausa rápida antes de tudo começar de novo. E olha, para as empresas também tem vantagem. Pensa só, menos gente se afastando por doença, menos esgotamento, o que pode, no fim das contas, significar mais produtividade e gente mais feliz querendo ficar na empresa. Tudo parece ótimo até aqui, certo? Mas sempre tem um mas. Como em toda grande mudança, existe uma outra camada, um outro lado da moeda. E é exatamente aí que a conversa começa a ficar, digamos, mais espinhosa. É onde todo este otimismo dá de cara com a realidade fria do mercado. E essa frase resume perfeitamente o problema. O mercado raramente responde com poesia. Ele responde com ajuste. O que isso quer dizer? Que o mercado não se move por ideais bonitos. Ele funciona com base em números, em planilhas, em lógica pura. A reação a uma mudança desse tamanho não vai ser um poema, vai ser um ajuste. E esses ajustes, muitas vezes, podem ser bem duros. E aí a gente chega na pergunta de $1 milhão, principalmente para os negócios. Tá, mas e quem vai trabalhar no quinto e no sexto dia? Pensa bem, num escritório talvez seja mais fácil de adaptar. Mas e uma fábrica que roda 24 horas? E a logística de entrega? Um hospital? E todos aqueles serviços essenciais que simplesmente não podem parar? Aí o empresário, principalmente o pequeno e o médio, fica numa sinuca de bico. Ele tem basicamente 4 caminhos, e todos eles são bem complicados. Primeiro, contratar mais gente. Isso aumenta o custo na hora. Segundo, pagar mais hora extra. Também aumenta o custo. Terceiro, automatizar. Colocar máquina no lugar de gente. Isso pode levar a demissões. E a quarta opção, simplesmente reduzir a operação, ou seja, encolher a empresa. Nenhuma dessas saídas é fácil ou barata. E aqui que mora o perigo. Se essa transição for feita de qualquer jeito, na pressa, sem um planejamento muito bem amarrado, o risco é a gente criar um efeito dominó, uma peça derrubando a outra, com o potencial de bagunçar a economia inteira. Vamos ver como esse dominó funcionaria. A primeira peça a cair qual seria? O custo. As empresas teriam que cobrir os mesmos 7 dias da semana com menos horas de cada funcionário. Isso, inevitavelmente, significa um aumento no custo da mão de obra. E quando o custo da empresa sobe, o que acontece? Bom, essa conta acaba indo para o consumidor. Os custos são repassados para os preços. E aí a gente sente no bolso, é a inflação. O pãozinho na padaria fica mais caro, a passagem do ônibus, o supermercado, tudo sobe. Com o dinheiro valendo menos e os custos mais altos, alguns setores podem ter que pisar no freio. Isso significa reduzir a produção. Menos produtos na prateleira, menos serviços disponíveis, e isso afeta o crescimento do país como um todo. E aí vem a última peça do dominó, talvez a mais perigosa de todas, a precarização do trabalho. Para conseguir sobreviver nesse cenário, algumas empresas podem acabar empurrando os trabalhadores mais vulneráveis para a informalidade, para um bico aqui, um contrato sem garantia ali, ou, no pior cenário de todos, para o desemprego.
O tiro sairia pela culatra. Mas, calma, não quer dizer que o destino seja esse. Existe um outro caminho, um caminho onde essa mudança pode sim dar muito certo. E aí o debate deixa de ser uma briga de trabalhador contra patrão e se torna um desafio de como fazer isso do jeito certo, com inteligência. E como seria esse jeito certo? Bom, primeiro a transição precisa ser muito bem planejada, pensada setor por setor. Não dá para aplicar a mesma regra para todo mundo. Tem que ser gradual, em fases, talvez com incentivos do governo para ajudar as empresas. O foco tem que mudar. Não é trabalhar mais rápido, é trabalhar melhor. Aumentar a produtividade com qualidade, não com mais pressão. E tem um bônus. Com mais tempo livre, as pessoas podem consumir mais lazer, mais cultura, mais serviços locais. Isso pode aquecer uma outra parte da economia, criando um ciclo virtuoso. Então, no fim das contas, é como se o Brasil estivesse diante de uma encruzilhada, uma bifurcação com dois futuros bem diferentes, e o caminho que for escolhido agora vai definir completamente o resultado lá na frente. De um lado, se a coisa for bem feita, a gente pode estar falando de um avanço histórico, um momento em que a vida é de verdade devolvida às pessoas. Mas, do outro lado, se for implementado de qualquer jeito, o sonho vira pesadelo. Pode se tornar uma nova forma de exploração, onde até a folga vira motivo de sofrimento por causa do desemprego, da informalidade, de metas impossíveis de bater nos 4 dias de trabalho. Então a grande questão que fica no ar é essa. A semana 4x3 vai ser a solução que devolve a vida às pessoas? Ou ela vai acabar criando uma nova crise, com mais instabilidade e trabalho informal? A resposta? Bom, a resposta não está pronta. Ela depende inteiramente de como essa ideia gigantesca vai ser construída passo a passo.